Seguindo aqui com o estudo dos princípios, vamos falar um pouquinho do polêmico e do complexo princípio da verdade real, né? Há um tempo atrás, há umas décadas atrás, a explicação era muito direta. O processo civil é regido pelo princípio da verdade formal, né? Que é aquele princípio que vai dizer que a prova dos autos fez a verdade e acabou, e o processo penal é regido pelo princípio da verdade real, aquela verdade verdadeira e etc. Essa nomenclatura foi muito contestada e é muito contestada até hoje. Significa que a gente vai afastar esse princípio? Não necessariamente. A gente pode ressignificar o conceito da verdade real. Claro que o que a gente tem que buscar no processo penal é um maior grau de certeza de seus atos. Então, o processo penal foi amadurecendo para dizer o seguinte: olha, aquela verdade verdadeira, absoluta, que nós imaginávamos como objetivo do processo penal, ela não existe. A verdade absoluta não pode ser o objetivo do processo penal. Eu tenho que ter uma verdade processual, uma verdade ali que os autos me dêem. Então, hoje, a gente vai entender esse princípio da verdade real, quando, na verdade, a gente vai exigir do processo penal um grau de segurança, um grau de certeza, um grau de verossimilhança maior. Então, ele apenas é um indutor da ideia de que o juiz criminal precisa ter mais convicção do que o juiz civil ao decidir, ao tomar aquela decisão. Por quê? Porque o conflito fundador do processo penal, que é o direito de punir de um lado e o direito à liberdade do outro, é muito grave. Então, por exemplo, lá no processo civil, se o réu é revel e a matéria não trata de direitos indisponíveis, imagine, por exemplo, uma discussão apenas patrimonial, o réu foi revel, a discussão é patrimonial, o assunto está encerrado. Presume-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, a parte autora ganhou o processo. No processo penal isso não existe, ou seja, mesmo na revelia, mesmo quando o réu é revel, não vai se presumir nada contra ele continua presumivelmente inocente, a acusação continua com a obrigação de provar os fatos e a autoria que indica. Então veja que o grau de certeza, o grau de verossimilhança, o grau de convicção exigida do juízo criminal, quer eu chame isso de verdade real ou não, continua existindo, portanto, continua sendo um elemento essencial do processo penal. Claro que essa busca por uma verdade absoluta, por um grau de certeza máximo, não é absoluto, tá? Não é radicalmente absoluto. Eu tenho, por exemplo, a figura dos acordos, como o acordo de não persecução criminal, a transação penal lá do juizado especial, a composição civil. Eu tenho aqueles institutos do processo que são aplicáveis à ação penal privada, perempção, decadência, que faz com que o processo não vá à frente. Tem o princípio da vedação a reformar impédios, que o processo, havendo recurso só da defesa, não pode existir aí piora da situação no recurso. Tem uma vedação, uma revisão criminal pró-societal, ou seja, o processo transitou em julgado. Só quem pode modificar aquela decisão, só quem pode rescindir a coisa julgada é a defesa. A acusação não fará. Então, a verdade, a busca por essa verdade, a busca por essa certeza do que aconteceu, tem limites. Na hora que transitar em julgado, de forma plena, aquele processo, eu só vou mudar isso se for para beneficiar a defesa. Se for para criar situações negativas à defesa, eu não posso alterar. Portanto, há limites, sim, à verdade ou a essa busca por uma verdade dentro do âmbito processual. Tá? Ainda falando sobre princípios, dois princípios que eu queria conversar com vocês dizem respeito à tomada de decisões no processo. Né? A regra geral para o juiz, eu estou falando do juiz togado, aquele juiz técnico, é a observância do princípio do livre convencimento motivado, como alguns propõem hoje, apenas livre convencimento, já que toda decisão judicial, obviamente, precisa ser motivada, ou o princípio da persuasão racional. Então, o juiz toma a decisão pela prova, pelo direito, e ele deverá fundamentar e explicar cada ato decisório, cada etapa daquela sua decisão. Por outro lado, quando a gente chega na decisão tomada pelo jurado, esse jurado tem um tratamento diferenciado. O jurado ele vai decidir com base na íntima convicção, ele vai decidir com base na convicção particular, íntima, ele não precisa nem motivar essa determinada decisão dele, ele não precisa fazer a motivação dessa decisão. Então ele decide com base no seu critério particular de justiça. Então veja que há uma diferença muito grande da tomada de decisões entre a tomada de decisões do juiz
e a tomada de decisões do jurado, né? Ainda falando sobre princípios, sempre é bom lembrar aqueles princípios gerais lá da teoria geral do processo, de livre de iniciativa da parte e inércia do juiz. Então, a parte deve ter a iniciativa do processo e, uma vez iniciado o processo, o juiz vai ter, por impulso oficial, a capacidade de seguir em frente. Ele tem a inércia inicial, mas depois, pelo princípio do impulso oficial, ele vai seguir em frente.